dito a vocês que eu tenho visto os sinais, né? E isso é uma coisa meio bíblica, né? Que a gente olha os sinais e vê o que vai acontecer. Eu tenho dito que há sinais de que o establishment abandonou o Alexandre. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E por aí vai, porque eu espero que hoje tenha sido um desses dias em que eu ganhei um pouquinho mais de credibilidade com alguns de vocês. Eu, obviamente, a gente como jornalista tem que ter sempre acesso às informações, e o que eu venho tentando aí chamar a atenção nos últimos dias, quando disse que viria aí uma bomba, eram informações que eu tinha numa direção similar ao que está acontecendo hoje. Eu diria que nós estamos em um desses momentos cruciais. 2024 tem sido muito mais do que muitas pessoas imaginam, um ano da virada no Brasil. Eu espero que o resultado final seja positivo, mas nós certamente estamos aí no meio do ano numa situação muito diferente da qual nós começamos no início do ano. Vocês devem lembrar que até fevereiro, ali, março teve uma manifestação muito grande. O Bolsonaro chegou aí lá para a embaixada da Hungria, e havia uma expectativa muito grande que o Bolsonaro fosse preso a qualquer momento. E agora, eu não vou chegar a tanto, mas eu diria que está chegando mais perto do Alexandre ser preso do que do próprio presidente Bolsonaro ser preso. Isso é fruto de, claro, muito trabalho, mas da providência divina que vem agindo para trazer a verdade e para revelar muitas coisas que estão acontecendo. Então, eu tenho dito a vocês que eu tenho visto os sinais, né? E isso é uma coisa meio bíblica, né? Que a gente olha os sinais e vê o que vai acontecer. Eu tenho dito que há sinais de que o establishment abandonou o Alexandre. E esses sinais se manifestaram numa mudança de posição editorial da Folha de São Paulo, que começou, eu diria, há alguns meses, coincidiu ali mais ou menos com as nossas ações nos Estados Unidos e com as ações envolvendo o Elon Musk. Você começou ali a ter uma mudança, uma virada de chave, e o Estadão também entrou numa postura muito dura, mas nós ainda tínhamos a Globo e outros veículos, principalmente a Globo, muito centrada ali, protegendo o Alexandre, Globo News, né, os veículos do Grupo Globo. Isso parece hoje, eu vou conversar com vocês hoje, que isso parece ter desaparecido de vez. Parece que o apoio da Globo foi para o espaço. Então hoje, aqui de novo, nós não estamos em um Paulo Figueiredo Show, então não estou com a minha, apesar aqui do símbolozinho, não estou com a minha equipe, estou só eu com vocês, aqui quase que de pijama, num bate-papo absolutamente informal, para a gente falar sobre o que aconteceu hoje, tentar explicar o que aconteceu hoje. Bom, hoje o jornal Folha de São Paulo, que ainda é o jornal mais lido do país, o jornal mais importante impresso do país, publicou uma série de reportagens mostrando que o Alexandre de Moraes fazia um jogo combinado com funcionários do TSE e ele no gabinete do STF em busca da perseguição dos seus críticos. Isso é absolutamente gravíssimo. A gente vai ler aqui, de repente vamos ler um pouco das reportagens juntos, e aí eu vou comentando elas com vocês. Eu vou falar um pouco sobre o posicionamento da imprensa, o posicionamento do UOL, o posicionamento da própria Globo, do jornal da Band e por aí vai, ver como é que como é que a imprensa está vendo isso. Mas o fato é que nós estamos vivendo o que seria o equivalente a Vaza Jato para a Lava Jato. Nós estamos aí vivendo o que tem se apelidado, aí as pessoas têm apelidado de a Vaza Jato do Xandão. E as semelhanças são muitas, né? A primeira delas
é o autor da reportagem. O autor da reportagem é o jornalista americano, premiado com Pulitzer, com várias premiações internacionais, Glenn Greenwald. Eu tenho uma ótima relação com o Glenn Greenwald, tenho elogiado ele aqui para vocês há muito tempo. Digo que ele é um jornalista muitíssimo sério. O Glenn, a trajetória dele aqui nos Estados Unidos se tornou muito conhecido por denunciar os abusos das agências de segurança sem o devido processo legal nos Estados Unidos. Depois, no Brasil, ele se tornou muito conhecido por ter fundado o Intercept, depois deixado o Intercept, e ter publicado as reportagens da Vaza Jato, que basicamente expunham os diálogos entre procuradores e juiz de forma que não deveriam acontecer de uma forma não republicana. É correto, em um certo sentido, chamar esse momento que a gente está vivendo, de a Vaza Jato do Xandão, porque assim como a Vaza Jato foi a base, foi o alicerce pelo qual os erros da Lava Jato foram expostos e a operação acabou se esfarelando, mas é certo também, porque há um componente de similaridade na combinação de um juiz que não é imparcial, mas e eu conversei até, foi muito simpático comigo, Deltan Dallagnol, há uma diferença muito grande, há diferenças muito grandes no grau, na magnitude. E uma das coisas que o professor Olavo de Carvalho sempre falava falta muito ao brasileiro o senso das proporções. E a gente precisa recuperar o senso das proporções para entender o que está acontecendo aqui. Bom, hoje foram 2 reportagens publicadas pela Folha. A primeira delas foi essa, deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui, de novo peço desculpas por estar sem a minha equipe aqui, mas vou colocar aqui para vocês a notícia que eu acho que foi essa, isso. Não, perdão, é essa aqui, ó. A primeira foi essa aqui. Moraes, Folha de São Paulo, né? Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. E o mais impressionante dessa reportagem são esses diálogos que começaram a surgir aqui. E para isso a gente precisa entender um pouco de como era, do que está acontecendo, né? E eu acho que até ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não. Consigo? Consigo. Consigo. Para você, a Folha publicou mais ou menos o processo, a forma como ele ocorria. Então, Moraes fazia pedido de produção de relatório contra determinados alvos ao juiz instrutor do seu gabinete no STF, Ayrton Vieira. Então, esses determinados alvos, no caso em tela, eram basicamente o meu colega Rodrigo Constantino e eu. Naquele momento, 2 dos jornalistas mais assistidos do país. O Rodrigo comandava, não comandava, mas fazia parte da bancada, e era o principal nome ali do programa 3 em 1, e eu, nos Pingos nos Is, o programa de maior audiência jornalístico da televisão brasileira. Então o Moraes, através do seu juiz instrutor, uma espécie de assessor dele, mas de fato um juiz chamado Ayrton Vieira, por meio, e está aqui a troca de mensagens, por meio do WhatsApp, o Vieira pegava os pedidos sem ofício ou sem decisão para Eduardo Talhaferro, chefe da AEET, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. E é importante que as pessoas entendam que nós temos 2 órgãos absolutamente diferentes. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que em tese seria a corte máxima de decisões de questões constitucionais do país, né? O guardião do texto constitucional. Obviamente a gente sabe que essa não é assim que a coisa funciona, mas essa seria a função em tese do Supremo Tribunal Federal. E você tem o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma corte com fins apenas eleitorais. No caso, o Alexandre tinha 2 funções. Ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável
pelo inquérito das fake news e outros inquéritos que eles tinham aberto lá, e isso é uma outra história, e ele ao mesmo tempo era presidente do TSE. O que é importante nós entendermos? O judiciário, o poder judiciário, por definição, ele não age de ofício. O que significa isso? É um nome muito bonito para dizer o seguinte: olha, o poder judiciário ele não pode simplesmente agir, ele precisa ser provocado. Então, alguém que tenha stance, eu não sei como é que se chama isso no direito brasileiro, alguém que tem o direito de provocar o poder, vai lá e provoca. Então você, no caso a procuradoria, apresenta uma denúncia, aí as partes se defendem e o juiz profere uma decisão. O juiz não pode ele mesmo decidir mandar prender alguém sem um pedido de uma parte acusadora. Isso é que torna, por exemplo, o Ministério Público titular da ação penal, porque ele é quem decide provocar ou não e de que forma provocar o judiciário. O Brasil tem outras exceções, partidos podem entrar com ações de inconstitucionalidade, por aí vai, mas isso não vem ao caso. O fato é que sempre é necessário que alguém provoque o Poder Judiciário, de forma que o Alexandre não poderia ele mesmo tomar as decisões, falar, olha, eu quero agora investigar o Rodrigo Constantino. Não. Você tem os órgãos de investigação, alguém deveria provocar o Supremo Tribunal Federal e ele deveria expedir as suas decisões. O Alexandre não poderia, em tese, ele decidir, olha, eu quero prender o Paulo. Assim como o Sérgio Moro não poderia decidir, eu quero prender o Lula. Ele precisa que a parte acusadora, no caso o Ministério Público, faça uma acusação, peça uma investigação, peça a prisão, peça medidas cautelares e por aí vai. O Alexandre deu um jeitinho, ele fez uma artimanha. Ele criou, dentro do outro órgão que ele presidia, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, esse AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, e colocou lá funcionários dele, e ele fazia, eu brincava de dizer, o jogo combinado do Chaves, do churros, onde ele sentava e falava, o senhor quer comprar um churros? E ele mudava do outro lado, pois não, eu gostaria de 5 churros. Ah, muito bem, tá aqui o dinheiro. Ele pegava o dinheiro, ia lá, sentava, quem cresceu vendo Chaves, sabe exatamente do que se trata. Então, você tinha essa etapa 1, que era o Moraes fazendo os pedidos através do Ayrton Vieira. O Ayrton Vieira mandava para o TSE e falava, olha, TSE, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. O TSE ia lá, preparava, e o terceiro momento, o talha-ferro do TSE recebia os pedidos e com a sua equipe monitorava as redes e os grupos de conversa e produzia os relatórios segundo os pedidos do gabinete do Moraes. E foi isso que nós vimos nessa reportagem. E isso ficou muito claro, envolvendo a mim e o Rodrigo Constantino, e ficou especialmente, o que chocou o país foram esses áudios que vieram aqui. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar.
Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.